Boa tarde. Vamos fazer hoje uma live sobre um conto de Natal do Charles Dickens. Essa live será com o Padre Técio. E nós estamos aqui ouvindo um pouco do... Opa, cadê? Agora eu tenho que ver o que é que eu... Opa, não é aqui. Estamos ouvindo aqui o oratório de Natal, o início do oratório de Natal de Bach. Já está aqui, gente pontual, sim. Opa, boa tarde. Boa tarde, Travou um pessoal. pouco aí, não sei se travou para todo mundo. Opa, boa tarde. Isso melhora aqui. Agora travou. Pronto, agora foi. Pronto, Deixa eu voltou. desligar aqui. Ups, pronto. E aí, tudo bom, né? A biblioteca sua aí tá dando inveja, viu, pai? Tá bonitona, hein? Tá uma biblioteca bonita. Tudo em paz, Elton. Bom, de vez em quando vai sair um teste, né? Porque foi muito conhecido antes de ser padre Ah, teste, mas eu vou obrigado. tentar manipular o máximo possível. Boa tarde para quem está entrando. Tá dando uma travadinha aí para mim aqui. Bom, mas hoje nós vamos falar sobre um conto de Natal do Charles Dickens. Deixa eu ver aqui se volta a conexão. Tá travando um pouco, Elton. Mas travou, o senhor que travou para mim. Aí eu não sei qual é que é a internet que está com algum problema. Mas vamos tentar aqui se vai dar certo. Eu, eu escutei até o Técio. Vai sair um pouco o Técio e aí depois tá. Ah, certo. Mas é isso. Eu fiquei esperando voltar. Bom, nós vamos falar sobre o conto de Natal do Charles Dickens. Eu agradeço bastante aqui ter citado o convite, né, Técio? E lembrando que é isso, assim, que é uma coisa de a gente conversar sobre a questão do Natal a partir de uma coisa, de um livro de literatura, que é um pouco também um livro que marcou o olhar que a gente tem sobre o Natal. Então é muito curioso, porque não é um livro religioso, mas é um livro que dá a gente muito elemento também para pensar, né? De como nós vamos viver o nosso Natal. Né? Eu acho que o que acontece com o Scrooge é Sim, uma sim. coisa que é importante para a gente, todo mundo fazer todo ano, repensar o próprio Natal. Entende esse aqui negócio? Que eu acho que, como a gente está vivendo o Natal, né? A situação que a gente está vivendo, então, eu acho que é um livro assim, muito bom. E aí eu falei, não, eu queria conversar sobre isso. Esse é o ano Dickens, né? Aqui para mim, eu já falei, fiz live de Dickens, dei curso de Dickens e tudo. E aí eu falei, vou chamar a Técio ali, que eu acho que tem interesse nisso. Tem coisas para falar, né? Importante aqui, para a gente prestar atenção. Está fazendo um trabalho muito bonito aí sobre o Advento, né? Uma preparação para o Natal. Então, todo dia a gente tem um videozinho aí muito, muito bom, né? Sempre assim, chama a reflexão, né? Que eu acho isso importante. Você geralmente termina com né, com uma chamada à reflexão a todos nós, com uma pergunta, como estamos vivendo, que é um pouco isso, né? Que é um pouco o que esse conto faz. Sem ser o conto, não tem nenhuma intenção de ser didática, tal. Tem um conto de intenção de nos acalentar para o Natal, né? E num ano como 2020, eu acho que é fundamental que a gente tenha um olhar para o Natal, né, recomposto, né? E por isso eu então chamei o Padre Técio para que a gente possa conversar sobre esse encontro. O Dickens é um autor que eu gosto muito, já está aí evidente. Né? E, e é isso, assim. É o segundo padre, né, aqui da Diocese de Vitória Conquista que eu faço live. A primeira foi com o Wanderson, agora foi contigo. E outras virão. A com o Wanderson já está remarcada já. Para o ano que vem já está marcada.
E outras virão aqui porque é isso, tem afeto, né? Positivo aí, e isso é sempre bom. Mas aí, Tess, fale um pouquinho aí, cumprimente o pessoal que está entrando. Boa tarde aí, Adalberto, Beto. Muito bem, Elton. Muito obrigado pelo convite a você, a todos que estão nos acompanhando neste momento. Foi uma surpresa o convite de Elton, o professor Elton. Conheci Elton em 2009, quando ingressei no seminário. Depois o tive como professor em 2010, 2011, se eu não me engano. Foram 2 anos consecutivos tendo ele como professor. E foi um desafio. Quando eu digo, não minto. Mas mais desafiador é fazer experiência com a literatura nessa tarde de hoje para fazer essa partilha sobre esse livro, Conto de Natal de Dickens. E que para mim foi muito interessante a experiência que eu fiz com Dickens. Me vi muito encontrado naquilo ali da experiência, né, que ali é relatada, a experiência que vivi no passado, do sentido do Natal, de tudo isso. Acho o conto de uma linguagem tão simples e envolvente que é como se a gente não quisesse terminar o capítulo, né? A gente querendo emendar tudo um no outro para poder a gente ler o livro, na verdade, todo o livro, em uma única sentada de vez. De tão interessante que é a leitura deste livro, Um Conto de Natal. Então, agradeço a Elton a oportunidade de com vocês partilhar nesse fim de tarde sobre este livro. Espero que seja uma oportunidade frutuosa para todos nós. E que você, que ainda não leu, tenha o desejo de também ler este livro e de fazer essa experiência de encontro com a literatura, mas uma literatura que nos provoca a nos mergulhar em nós mesmos e, com isso, nos trazer o melhor de nós. Exatamente, muito bem. Tem várias pessoas entrando aqui, Feícaro, Davidson Luan, Rosana, Padre Alessandro, SDV não é o que eu conheço. Ju, então tem muita gente entrando aqui, a gente cumprimenta a todos. E aí, se quiserem fazer pergunta, comentários, a gente vai ver de todo mundo aí que fizer. E agradeço a participação. Pois é isso, né? Estamos aí já há mais de 10 anos que nos conhecemos, então é 11 anos já, coisa interessante, né? E é uma situação boa, já sobreviveu, foi meu aluno e sobreviveu, ou seja, é possível, né? Não é assim tão violento. Mas vamos lá. Essa sua continua terrorista, viu? Só tem piorado. Olha. Com o passar dos anos, só piora. Bom, Dickens, assim, eu vou falar um pouco do Dickens e depois a gente vai para o conto. O Dickens é um autor, né, assim, da era vitoriana, do período vitoriano, é um autor inglês. Tem livros assim que são na história da literatura clássicos firmados mesmo, né? Como David Copperfield, Oliver Twist, Grandes Esperanças, entre outros, mas principalmente David Copperfield e Oliver Twist. E ele foi um autor assim que escreveu muito, escrevia folhetins semanais, quinzenais para os jornais. Então o livro dele ia publicando assim ao longo do tempo. Este conto de Natal é um conto, é um dos livros mais curtos do Dickens, porque ele fez várias histórias de fantasmas, porque na época foi um gênero que se desenvolveu, né? E ele foi um desses criadores desse gênero. E então, sim, Dickens fez isso, mas essa história de Natal, de colocar o Natal no centro, o Dickens é um dos primeiros. Isso é interessante, né? E sempre com aquela marca social que o Dickens tem, quer dizer, ele fica mostrando, né, essa desigualdade que existia, né? De um lado uma opulência muito grande, do outro lado uma pobreza. E no período do Natal isso fica ainda mais evidente, porque você vai ter gente, né, que vai estar vivendo um Natal totalmente alienado de pessoas pobres e tudo. E ao mesmo tempo a pobreza como algo bom também, no sentido de que você pode ser pobre, mas viver bem o Natal, com uma família de pobre e tal. Mas eu já estou me adiantando, vamos voltar aqui ao ponto. Então, nesse sentido, Dickens vai ser um escritor muito famoso e ele viveu aí durante... ele teve 10 filhos e ele não é católico, é anglicano, né? É inglês. Tem livros dele que também abordam um pouco isso, a questão
da diferença ali, né, da religiosa. E o Dickens morreu no dia 9 de junho de 1870, que nesse ano completam 70 anos da morte de Dickens, né? E ele é um sujeito sempre assim que botou muito essa questão do contexto social, descreve muito bem, né? Tem as personagens dele, a gente vê a descrição sempre muito marcada. Então é um autor assim que eu sempre acho o Dickens um ótimo autor para quem não tem hábito de leitura, porque o Dickens a gente lê muito tranquilo. A gente tem uma diferença muito tranquilo, muito, como chama? É uma leitura muito tranquila. Você não tem assim, aquelas grandes dificuldades, flui muito, né? E aí o Dickens, portanto, é um autor que me parece sempre quando alguém me pergunta como é que eu começo a ler, uma das minhas sugestões é o próprio Dickens, né? E e aqui tem pergunta teológica aqui já, hein, Padre Tess? Aí o senhor vai ver. Isso aí eu não vou meter nem a pau. Mas depois a gente volta aí. Então, o Dickens escreveu esses contos de Natal, essas histórias de fantasma, entre esses um conto de Natal, e é um livro que é de 1843. Ou seja, nós temos aí também há muitos anos uma história dessa que marca a nossa vida. Quer dizer, é só a gente pensar, né? Quantas pessoas hoje vivem o Natal só pensando em dinheiro, né? Assim, o cara tá ali, até assim, literalmente, até pensando na Bolsa de Valores até o dia 22, né? Assim, só vive o Natal apenas pela comida, pelo luxo, pelo quê? Ou outros que têm uma diferença ao Natal tão grande que não tá nem aí, que se pudesse trabalhar, trabalhava dia 24, 25, 26, 27 e pronto, né? E você tem também pessoas que talvez um dos melhores momentos familiares que tem no ano, quando as famílias, e quando era possível aglomerar, juntar as famílias se encontram. Então, perceba que é uma história que hoje ainda nos marca. Mas aí quem vai contar um pouco dessa história para a gente aí é o Padre Técio, vai fazer assim, uma panorâmica para a gente poder conversar depois sobre isso. Então tá beleza, eu te agradeço novamente. Vamos lá. Então, naquilo que talvez não for tão preciso, aí você pode complementar, nos ajudar a aprofundar. Então, pessoal, o livro ele é dividido em alguns pequenos capítulos, né? O capítulo primeiro ele trabalha a dimensão do fantasma de Marley. Marley é o som do autor, digamos assim, do personagem principal do livro, que é Stroger. Assim Pode é falar que se assim, pode falar, aqui pronuncia? tá liberado. Eu vou falar Scrooge, eu vou falar Scrooge. Stroger. Pronto. Vocês me perdoem a má pronúncia Tranquilo, em tranquilo, importante é o conteúdo. Então, esse senhor, que é o personagem principal, Stroger, ele é um velho rabugento. Nas palavras, assim, muito sem meia volta, né? Uma pessoa que pensa apenas no lucro, fechado, sisudo. Uma pessoa que não quer outra coisa além de ganhar. Uma pessoa com ganância terrível, incapaz de um gesto de solidariedade. E é este personagem que fará uma experiência de sua impiedade, de mostrar sua aversão a tudo aquilo que se convencionou chamar clima natalino, né? Essa dinâmica da solidariedade, da gratidão, da fraternidade. Ele é uma pessoa totalmente avessa a isso. Isso com o seu funcionário, com o seu sobrinho, com as pessoas na rua, com quem pede ajuda. Então, ele é uma pessoa extremamente chata, anti-natalino, podemos dizer, no sentido de não querer que ninguém fale da experiência de Natal. E essa pessoa vai se levar em casa na noite de Natal a lei. E este fantasma vai falar de uma experiência e o preparar para os encontros que será posteriormente, que serão trabalhados especificamente com os 2, 3 e 4 da obra, que serão espíritos dos natais passados, ou seja, ele vai fazer uma visita ao passado. O capítulo 3 vai trabalhar o espírito do presente e o capítulo 4, por fim, vai trabalhar a dinâmica futura. Como é que
nós temos o desenlace lá no capítulo 1. Então, o capítulo 1 vai falar justamente desse cenário, dessa interpretação do personagem principal com todo o clima natalino. Estão dizendo aqui que a internet do senhor está um pouco ruim, assim, está falhando um pouco na hora que o senhor fala. Para mim está falhando um pouco, mas está ouvindo. Ah, é quando parou de falar, pá, melhorou, olha aí que coisa. Será que... Então, a gente vai tentando. Tenta aí, vamos usar mais um pouquinho, Elton? que às vezes vai. Bom, então, o capítulo 1 vai falar desse senhor que está no seu local de trabalho, enxotando o funcionário, quem pede ajuda, as crianças que vão cantar ali para ganhar alguma moeda, alguma coisa. Este senhor vai para casa na noite de Natal, na véspera de Natal, na verdade. Né? No último momento, faz a sua refeição e aí se depara com este fantasma do seu antigo sócio. Uma única pessoa que ele tinha um bem-crer, podemos assim dizer, não é? Era por este seu amigo. E diante disso, o que acontece? O fantasma vai falar agora das suas penas, daquela insatisfação que ele está vivendo, acorrentado. Ele usa a figura das correntes, com cofres, com chave, cheio de coisas, que é para dizer assim, aquilo que ele se apegou à terra. Ele está vivendo agora como pena na eternidade. Um trecho que eu até grifei muito interessante foi ele falar assim, daquilo que ele carrego a corrente que fiz em vida. Fiz cada um desses elos, metro por metro, e os enrolei em volta da cintura por minha livre vontade. Então ele se prende a essa ganância. E ele tem consciência disso. E ele busca alertar o seu amigo sobre isso. Sobre essa pena que ele pode viver se fecha-se somente nessa ganância do lucro, do tempo, de viver em função do trabalho. Ele não trabalha para viver, como diz o ditado, mas vive para trabalhar. E aí, com isso, vai arruinando a vida, a sua história. Ao ponto até mesmo de, da forma de tratar as pessoas, perder a dimensão do sentido da vida. Ele não importa com a generosidade como gesto que eleva o nosso interior, a alma, mas ele vê tudo isso uma balela, né? Não considera os sentimentos, não considera nada disso. Para ele, tudo isso é deixado de lado em vista do lucro. Então, o fantasma desse seu companheiro vai apresentando essas coisas e ele diz que, a partir do outro dia, naquela hora, alguns outros fantasmas irão visitar. E nós entramos no segundo capítulo, que é o primeiro fantasma. O fantasma ou espírito, né? Na nossa tradução aqui se diz o primeiro dos espíritos, que é o espírito dos natais passados. E vai analisar, vai fazer com que o personagem principal volte à sua infância. Né? Vai ver a sua infância, pobrezinha, lá na escola, isolada, no meio da roça, sozinho. E ali ele vai fazer a experiência de poder olhar para a sua história e sentir compaixão da sua história. Analisar a sua vida a partir de um outro olhar. E aqui gostaria de abrir um parênteses e trazer aqui um pouco para a nossa análise assim. Como nós precisamos, em algum momento da nossa vida, parar para refletir sobre aquilo que nós vivemos. Nós somos fruto disso também. Mas nós não precisamos ser vítimas do nosso passado, daquilo que nos foi acometido, daquilo que nos envolveu, que nos machucou. Nós vamos olhar para a experiência passada, que muitas vezes nos marcou negativamente, mas agora, a partir da maturidade que nós temos, a partir do que nós já nos formamos, olhar a partir de um ponto positivo, tentando tirar dali um ensinamento, nos tornar pessoas melhores. E aqui creio que está a dificuldade do nosso tempo, como nós olhávamos no primeiro capítulo. Se nós estamos fechados somente no nosso trabalho, somente em querer acumular, somente em querer fazer,
nós temos a oportunidade de parar e refletir. Então, o tempo do Natal, este tempo que nos é propício, com uma folga ali e tal, é essa oportunidade da gente visitar um pouco a nossa história, visitar um pouco a nossa experiência de infância e ver quais eram os nossos sonhos, quais eram as nossas motivações e como elas hoje estão em nossa vida. Oswaldo Montenegro tem uma música belíssima, né? A Lista, que ela fala justamente um pouco disso. Aqueles sonhos que nós tínhamos há 10 anos atrás, talvez hoje não digam nada para nós. Mas é interessante a gente analisar um pouco como nós enfrentamos a vida a partir disso. E aí, o capítulo 2 vai se desenrolando, mostrando a adolescência dele. Depois vai chegar ali a experiência do seu... Uma experiência de festa. Ele deu uma festa, né? E essa festa, ele percebe como um patrão que, com pouco dinheiro que gastou, conseguiu promover a alegria para as pessoas simples que foram participar dessa festa. Né? Pessoas que eram ali das redondezas, eram pessoas que trabalhavam em trabalhos, digamos, mais simples, né? Comuns, braçais. E aí, ele vai, o espírito, né, de uma forma muito perspicaz, vai fazer uma crítica. Como pode esse senhor, com apenas poucas moedas, fazer uma festa e as pessoas saírem agradecidas com tão pouco? E aí, o personagem principal vai fazer justamente a crítica ao espírito. Que é isso, rapaz? Como é que você diz um negócio desse? Como é isso insignificante? Vejam como as pessoas se realizaram, vejam como as pessoas saíram dali contentes, vejam como tão pouco pode fazer tanto. E aqui está a beleza da pegadinha, né? E eu lembro um pouco de Sócrates, com aquela maêulica, de jogar a luz à realidade, né? Então, envolver o camarada na situação, fez ele mesmo fazer uma autocrítica. Ele se criticou na postura dele em relação ao seu funcionário. Como ele viu o seu funcionário de um ponto de vista de miserável, né? Como que era incapaz de ser feliz, porque tinha uma família numerosa, um filho doente e ganhava tão pouco. E conseguiu, nessa experiência, revendo o passado, revendo essa situação, perceber que a alegria não está muito em ter dinheiro, mas em fazer do pouco um momento de partilha e de alegria. E nisso é que acredito que a nossa cultura brasileira, especialmente a nossa nordestina, nos dá um show de ensinamento. Quando nós olhamos a vida das pessoas que têm tão pouco, mas com tão pouco se tornam tão felizes, é para aqueles que têm um pouco mais, que têm um conhecimento, se questionar. Como eu estou levando a minha vida? A minha vida está valendo a pena? Eu consigo me alegrar com as pequenas vitórias? Como eu estou vivendo? É aqui outro parênteses que eu faria neste momento para nos questionar a partir deste livro, O Conto de Natal. E aí algo que me deparou, que eu fiquei muito impressionado, foi com a experiência dele ao encontrar a sua noiva, né? A sua amada. E aí, algo que ficava muito sério ali no conto, dizendo assim, eles permaneceram unidos apenas por um cumprimento de uma norma, apenas por uma condição social. Mas ela não mais o reconhecia com aquele o qual ela escolheu para viver toda a vida. Para além aqui de uma conotação religiosa, daquilo que na fé católica nós falamos de indissolubilidade do matrimônio, né? Mas essa realidade assim, é muito marcante. E como, de fato, nós corremos o risco, e que aqueles que vivem um relacionamento, de ao longo do processo do relacionamento, se distanciar daquilo que de fato uniu. É a perda do sentido da união. Nós, sem nenhum romantismo, nós podemos dizer a perda do amor. Isso ficou fragilizado, porque nós trocamos o amor pelo outro para a busca do lucro. E aí nós vemos hoje, às vezes, assim, a preocupação de algumas famílias de terem não, nós temos que ter estabilidade financeira, temos que ter a nossa casa própria. Então, é o marido, né, trabalhando para ter a casa própria.
Não, nós temos que ter agora o nosso carro. Não, nós temos que ter agora condições para pagar uma escola particular boa para o meu filho. E coloca metas e mais metas, e a ponto de que a vida concreta se torne fragilizada, onde você já não reconhece mais o outro. Então, é um desafio também que a gente vive. De outro lado, nós podemos ver famílias que não têm quase nada para viver, mas têm um carinho, mesmo que de forma um tanto que lima, talvez não tão romântica como se esperava, mas que de forma concreta você vê o cuidado de uma sacolinha de pão que pegou na padaria para poder levar, porque a esposa e os filhos estão esperando, em algo que você deixa confortável para poder comprar um doce para o seu filho que está chegando no Natal. Então, nós temos esse contraste social, essas realidades de valores que muitas vezes hoje também estamos perdendo, dado esse desafio do nosso tempo. Porque muitas vezes a escolha de viver um prazer utópico realizado, uma felicidade que não toca a vida, faz com que a gente perca, de um modo muito simples, a felicidade de viver a vida que nós escolhemos. A felicidade de ser feliz com aquilo que nós temos, só olhando com aquilo que nós poderíamos ter. E aí, assim, nós concluímos o segundo capítulo, que é este espírito dos natais passados, que Scott vai visitar um pouco sua história, não é? E aí inicia o terceiro capítulo falando do espírito do Natal presente. E aqui é interessante a gente perceber que vai visitar a realidade que ele está acostumado a ter, mas que ele não enxerga. E aqui é um desafio para nós também, enxergarmos para além daquilo que nós vemos. Porque muitas vezes nós podemos passar o olhar sobre a realidade da vida, mas não perceber as coisas que nós estamos vendo, né? Nós temos um campo de visão amplo, que tem aqui a visão periférica, mas o nosso foco, às vezes, é tão grande em uma coisa que nós não percebemos aquilo que está ao nosso entorno. Então, o autor, ele nos ajuda a perceber isso, a alargar o olhar e perceber essas realidades, né? Como ele vai falando, dessas belezas que estão na nossa vida, ao nosso redor, e que, por vezes, nós vamos deixando passar assim, desapercebido. E aí ele vai trabalhar justamente as coisas simples, né? É o padeiro, é o dono da mercearia, é a beleza de como está ornada a cidade para o Natal. Olha como a ameixa está mais bonita, olha como o peru está bem assado. Então são coisas que estão no nosso dia a dia. Se nós hoje formos em qualquer supermercado, vamos encontrar lá uma árvore de Natal de Pantone, vamos encontrar os anúncios. Certo que por trás disso tem um marketing, tem um comércio, mas também tem um encanto por trás disso que nós muitas vezes nos fechamos a isso. A viver esse clima natalino, esse clima de fraternidade. Quantas vezes, se nós chegarmos nos comércios, a gente vê ali uma caixinha falando assim, ajude o Natal dos funcionários, ou ajude tal instituição de caridade, ajude uma família a ter o que comer. E por vezes a gente vai passando por isso, né? E não vamos percebendo essas belezas. E aí algo interessante que nos traz é o personagem, né, que é o funcionário dele, com um filho que tem deficiência. Ainda mais no contexto na Inglaterra do século XVIII, né? Falar de um filho... 19, 1800 e... 19. Então, falar de uma criança com deficiência naquele ambiente é ainda um desafio mais ainda. E como aquele pai, com todo afinco, buscando fazer o melhor pelo seu filho, né? Como aquela família que beirava a miséria, mas sabia ser feliz, sabia se alegrar com aquele pequeno pedacinho de frango tão pequeno que ninguém reclamava, que ninguém falava que era pequenininho, soube se alegrar com aquele pequeno pudim, aquele docezinho que se tornou o melhor de todos, não talvez pelo sabor, mas pela generosidade do amor daquela mãe que buscava dar o melhor para a sua família. Então são esses os valores que são evocados e que por vezes nós estamos à margem disso, porque nós vivemos muitas vezes assim, não,
esse aqui não tá bom como tá aquele da propaganda, isso aqui não tá bom como de tal comércio. E aí nós vamos colocando sempre isso. E aquelas pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, que têm uma condição financeira um pouco melhor, corre o risco de viver que nem o personagem principal. Nessa atitude sempre de crítica e não conseguir ver, para além da crítica, a bondade do gesto. Talvez não era o frango que era o mais delicioso, mas o amor com que aquela mãe preparou aquele frango fez com que ele se tornasse delicioso. Então é isso que nós somos também convidados a pensar. Como nós estamos valorizando da nossa casa. Às vezes corremos o risco de valorizar somente o externo, aquele que fez a grande coisa. Ah, não, meu patrão esse ano muito bom, me deu ali uma promoção, ou fez isso, ou fez aquilo. Às vezes esquecemos de perceber que a vida não é isso só. A vida é essas pequenas sutilezas, são esses pequenos detalhes do dia a dia que faz a nossa vida se tornar encantadora, faz com que a gente olhe para a realidade, para além das dificuldades que nós temos que enfrentar. E aí o segundo capítulo ele trabalha um pouco nisso, né? Depois esse espírito vai levar o personagem principal a outras realidades, a bares, a um navio distante, e perceber nisso tudo este clima natalino que envolve a todos. E aqui está interessante aquilo que eu falo. O clima natalino ele perpassa para além da fé cristã. Não é apenas algo uma realidade para os cristãos, mas é algo que perpassa toda a nossa sociedade e, por que não dizer, toda a nossa cultura ocidental. Ou até mesmo, se a gente queria largar, né, todo o mundo. Mas para nós do Ocidente, isso é muito forte. Todos nós somos tocados por este clima. Mesmo aqueles que não têm uma experiência de fé, que não acreditam, que não professam a fé, são tocados por essa realidade. É um canto, nos casos que a gente brinca muito, que vai voltar agora é Simone, né? Então é Natal. A gente sempre tem uma coisinha dessa assim, que a gente vai andando nas ruas e vai escutando essas músicas, esse clima natalino que evoca essa Tem gente que diz que aquela música de Simone serve até para tortura, né? Que ninguém mais repetiu tanto que ela só... até medo, né? Mas é isso, né? E aí falar também, né, daquela... E aí uma coisa interessante que o autor coloca é aquela ceia, né, nesse momento. Faz aquelas brincadeiras e tudo. E como eles se comportam com a ausência do personagem principal, que é o tio rabugento, que insiste e que não quer ir. E ele perceber isso é interessante. E aí talvez seja uma outra oportunidade de nos questionar assim. Se eu estou vivendo minha vida tão fechada em mim, como é que os outros veem essa minha ausência, esse meu vivimento? Todos nós temos o direito de ter um momento de silêncio, um momento para pensar, é verdade. Mas também a gente tem que ter cuidado se isso não é uma fuga da realidade, ou se a gente quer viver a nossa vida somente para a gente. E aí, nesse sentido, não é nem uma questão de fé, mas uma questão de humanidade. Nós somos seres de relação. Nós precisamos do outro, da alteridade. Nós precisamos nos relacionar para, de fato, a gente ser aquilo que nós somos, gente. Ser pessoa. E aqui entra essa crítica e esse confrontar com essa ideia, né? Tão desafiadoras nesse tempo que nós estamos, que é a pandemia. E aí nós podemos usar a desculpa do isolamento social, que é em vista de uma situação sanitária, como uma oportunidade, uma brecha para reforçar um isolamento, na verdade, de nosso sensibilismo, o egoísmo, né, o individualismo. Então, o ponto de Dickens é muito provocativo nesse sentido. E aí, dando prosseguimento, nós chegamos ao capítulo 4, que fala sobre o fantasma ou espírito do futuro. E aqui ele fica apavorado, porque é um fantasma praticamente mudo, não fala nada, só aponta. Eu acho que esse fantasma, de fato, é aterrorizador, né? Dá mais medo é isso aí. E justamente porque ele é
aterrorizador, porque ele mostra a realidade. Ele desmascara para Strogoff a sua alma. Ele é isso. Aquele morto. Ele é aquele que ele não tem coragem de desvelar, de tirar o cobertor do rosto para ver que é ele mesmo. E aí ele vai mostrando, né, toda essa situação e passando por uma situação por outra, vendo os comentários das pessoas, né? Aqueles amigos dele, negociantes, que falavam mal daquele aí conhecido. Vão ver aquelas pessoas que foram roubadas após de morto, não é? Sem piedade nenhuma, não foram velar nem glória. Mas por que tudo isso aconteceu? A forma como ele se portou em vida. Volta aquilo que Marley, o espírito de Marley, o fantasma de Marley falava lá no primeiro capítulo. É a partir daquele construiu em vida, que se dará a sua morte. Por isso que é aterrorizador, né? E aqui... Por isso que é um fantasma aterrorizador, porque não é mais aterrorizador. O mundo e tal, o passado, é o que vem. Né? E aí... E é interessante perceber, assim, uma das coisas que me marcou muito foi aquele casal que se sentiu aliviado. A única coisa que tinha era a alegria de estar aliviado, porque não ia ter aquele rapaz para lhe cobrar naquele momento. Então, como assim, muitas vezes, e aqui não queremos negar a necessidade de sermos honestos, fiéis aos nossos compromissos, né, aos nossos negócios, mas como isso pode ficar de tal forma ser vivido com uma ganância tão grande que sufoca a qualidade de vida, aquilo que a pessoa é, onde o outro que não tem aquela condição necessária se vê aliviado pela morte de um. E aqui talvez seria, na minha compreensão, a partir da luz da fé, ver de um modo muito doloroso que nos alegrar com a morte de alguém, porque de fato a nossa relação conosco enquanto pessoa está muito difícil, né? Então isso é um pouco, né, que nos fala este capítulo. Tem uma frase que eu gostaria aqui de mencionar, eu peço licença, que me chamou muita atenção, que diz assim: os caminhos humanos fazem prever os seus próprios destinos, e todos aqueles que continuam nesses caminhos acabam por alcançá-los. Mas se decidirem mudar de caminho, este destino também mudará. Então foi isso que Scrooge fez. Ao ver tamanho desastre de tudo aquilo que ele estava vivendo, ele decidiu mudar de caminho. Isso para nós é também um alento. Como nós ouvimos no ditado popular, enquanto a vida é esperança. Então nós, quando paramos para refletir, para olhar a nossa vida no passado, como nos propõe o capítulo 2º, para analisar a vida, a realidade, como nos convida o capítulo 3º, nós podemos vislumbrar aquilo que é trabalhado no capítulo 4, que é o futuro. E quando nós vislumbramos o futuro, a partir daquilo que nós estamos construindo, nós podemos escolher mudar. Nós podemos renovar a esperança de termos uma atitude melhor, para nós nos tornarmos pessoas novas. E é isso que ele fala ali no finalzinho, diante do seu túmulo, né? Não sou mais o mesmo homem de antes, e nunca mais o serei, mesmo depois do que aconteceu. Então, essa atitude, nós podemos ter esperança e mudar. E para finalizar, para que não tome todo o tempo, nós temos o capítulo 5, que aí vai falar então dessa experiência, da sua mudança de atitudes. E como as pessoas se, digamos assim, se espantaram com essa atitude, com essa mudança. E ali no finalzinho, ali no penúltimo parágrafo, algo que me deixou assim profundamente tocado e de uma felicidade muito grande, né? Quando ele diz assim, que as pessoas estão rindo dele, da sua mudança, por causa da sua bondade, por causa da sua generosidade. E aí ele diz: muita gente riu da sua mudança, mas ele deixou que risse, pois tornara-se sábio o bastante para entender que nunca algo de bom acontece neste mundo sem que alguém encontre nisso motivo de riso e zombaria. Não tenhamos medo de arriscar mudar, por medo das críticas, da zombaria do outro. O importante é compreender
que o Natal nos convida a viver um princípio de generosidade total. É isso que nos evoca este tempo bonito que nós estamos vivendo. Muito bom, muito bom. Isso aí, a Rosana aqui já falou que quer ver, quer ler o livro, né? Tem uma prima sua aqui, acho que é Rosa Silva, que também aqui diz que é muito bom ouvi-lo. A Agatha manda abraço e pede bênção. Várias pessoas estão comentando aqui com emojis, né? E eu penso que é justamente esse o caminho, Teste, da compreensão do livro, né? É um livro muito pequeno, um livro de 70, 60 páginas, que você lê com muita tranquilidade e ele pode ajudar, primeiro, a retomar o espírito do Natal, que é sempre bom. Acho que tem gente que não gosta do Natal, mas não é o comum, assim, né? O Natal é muito bom. Nós aqui no Nordeste temos a concorrência do São João, né? Com a época junina, inclusive por causa das comidas, né? Que é um desafio retado. Mas não deixa de ser o nascimento que envolve Jesus, né? O São João também, porque é o precursor que está nascendo, né? Mas é interessante perceber isso, assim, né? E eu acho que o livro tem 200 e tantos anos, né? Mais de 250 anos, e ele ainda mantém uma afronta, digamos assim, ao que nós vivemos hoje, né? Como vivemos o Natal, como vivemos essa coisa do consumismo, um certo alheiamento dos outros, a necessidade dos outros, né? Tanto que ali no início, o Scrooge, o pessoal vai pedir caridade, né? Pedir para dois caras vão lá pedir caridade ali para o Natal, para ajudar as pessoas a viver uma noite de Natal melhor. E a gente tem uma série de iniciativas como essa hoje, o Scrooge, né, praticamente expulsa os sujeitos, né? E é isso, que às vezes é isso, esse alinhamento também, essa realidade. E esse caminho interior, que eu acho que você chamou bem a atenção nesse sentido, né? Essas reflexões que a gente tem que fazer de nossa vida mesmo, né? Como é que nós estamos vivendo isso? Né? Como é que eu vivo? Como é que eu sou marcado pelo passado, né? Eu vivo esse passado tentando ver o novo, né? Hoje, como é que eu me reorganizo hoje? Ou eu fico ali preso aí, né? Porque o Scrooge teve coisas tanto boas quanto ruins nesse passado dele. E aí depois o presente, que é essa realidade ao lado. E o futuro, que é ele mesmo, né? Na hora que ele vê que é ele que é aquele cara que o pessoal tá falando, tá roubando dente de ouro, tá não sei o quê, ele toma um espanto. Porque é um pouco isso, né? Que nós acabamos não percebendo que vem um dia, né? O nosso fim chega, né? E aí, no final do livro, logo depois desse parágrafo que você leu, né? Tem uma coisa que é isso, né? Ele nunca mais viu os fantasmas, os espíritos, porque ele passou a viver pelo princípio da generosidade total. E veja que essa generosidade total não é só dar dinheiro, é como se relaciona. Você vê que ele vai se relacionar com o sobrinho, com o funcionário, né? Ele muda o modo como ele se relaciona. Não é que ele começa a distribuir dinheiro para todo mundo. Porque é outro problema que, às vezes, né, as pessoas querem resolver generosidade dando dinheiro e não se dando, né? E, lógico, que dar dinheiro também é bom, é importante, porque tem muitas obras que precisam de dinheiro. Mas é preciso dar-se também. E aí, essa ideia que o Dickens coloca, né? Eu acho que o grande lance que nós precisamos perceber isso é retomar essa visão do Natal. E, obviamente, né, que aqui está dito também nesse final, né, quer dizer, todos concordavam que depois dessa mudança que o Scrooge passou, ele era um homem que sabia celebrar o Natal e manter vivo seu espírito o ano todo. Porque é essa que é a ideia, né, de um Natal que não seja generosidade de ocasião, melhor de ocasião do que nenhuma. Mas assim, não perceber que é o ano todo que nós vivemos, né? O amigo dele, Marley, né, que morreu, Marley veio falar com ele, veio falar assim, quer dizer, fiquei preso àquilo que eu vivi, como o senhor falou no início. Mas a questão toda se eu vivo um ano todo por esse princípio de uma generosidade, eu vou viver depois, né? Também por esse princípio, né? Então, assim, é uma situação que altera profundamente
a visão que a gente tem do Natal. E até aqui, a gente não está falando de religião estrito senso. Né? Não estamos falando de religião, Sim, estamos falando sim. de humanidade. Né? Que é o livro do Mariano faz, é uma lição de humanidade. E o Dickens faz isso, né? Ele é capaz disso. Mas o livro também termina dizendo, né, que Deus abençoe cada um de nós. E o senhor é padre, eu não vou perder essa oportunidade, mas não de pedir uma bênção, mas também de fazer um pouco, tipo, um comentário sobre esse Natal vivido também em função dessa figura que nasce, né? É o Natal de alguém, e esse alguém, inicialmente, né, é o próprio Jesus Cristo, que nasceu em condições também que nos fazem pensar, né? Numa manjedoura, num lugar onde não foi acolhido pelas pessoas, teve que nascer, né, num estábulo praticamente, fugindo depois da perseguição que queria, né, destruí-lo, assassiná-lo como criança. Então, assim, eu acho que também o próprio momento que o Cristo nasce é um momento que nos coloca também uma dimensão de reflexão. Afinal de contas, o Natal também só tem Natal porque tem essa comemoração da festa dele, né? Sim, sim. Você falando, eu lembrei de uma charge que vi certa vez em um jornal, falava assim, é aquele personagem do Scooby-Doo, Scooby-Doo não, Snoopy. Aí falava assim, né? Por que só temos que ser generosos no Natal e não no Ano Novo? E é essas charges que nos questionam justamente disso. E aí, quando você dizia dessa dinâmica do dinheiro, parece que o dinheiro, o espírito natalino, se tornou um desencargo de consciência. Durante todo o ano eu sou ganancioso. Não, agora eu tenho que dar uma É, aliviada. E aí eu dou um dinheiro e faço isso. E aí a gente perde esse negócio tão feito de fora que a gente não se envolve. E aí, quando você diria disso, que só dá o dinheiro, eu recordava o pensamento do Papa Francisco certa vez. É preciso, quando nós ajudarmos um pobre, olhar nos olhos dele. O pobre não precisa só do nosso dinheiro. Ele precisa da gente no sentido da nossa atenção. É uma pessoa que está ali. Mas muitas vezes nós codificamos aquele que nós ajudamos. Não queremos nos envolver. Não, não quero saber a história, não. Estamos aqui, estamos... E muitas vezes a pessoa está precisando ali também ser ouvida, ser acolhida. É aquilo que você dizia, né? Que o personagem mudou a sua atitude. A forma de relacionar com o sobrinho, a forma de relacionar com o funcionário. Mas tudo isso a partir do quê? De experiência que ele fez interiormente. Para nós que temos fé, essa experiência nasce do encontro com Jesus. É por reconhecermos que Deus, que criou o céu, a terra, que é todo poderoso, se tornou um da gente. A gente já vê que o negócio é um trem fantástico. Como Deus se torna humano, né? Ele se torna aquilo que ele mesmo criou. E para que ele se tornou humano? Para poder nos aproximar dele. Dizer para cada um de nós que ele nos ama, que ele nos quer perto dele. É essa talvez a maior de todas as revoluções, se de fato não compreendermos isso. Deus se torna gente para que nós possamos nos tornar divinos, como nos diz assim os pais do cristianismo, né? Os que a gente chama na igreja dos santos padres, aqueles primeiros teólogos, eles vão dizer justamente isso. E aqui está a experiência de encontro com essa realidade de amor que nos escolheu para além de nossas capacidades, para além de nossa bondade, de nossa beleza, mas que nos escolheu por pura generosidade. Ao fazer essa experiência, move também o nosso coração a partilhar essa experiência com o outro. Aqui que está o cerne da fé cristã. À medida em que eu me aproximo de Deus e faço a experiência com Ele, de quanto eu sou amado por Ele, de quanto eu sou importante para Ele, eu quero partilhar essa experiência com os outros. Quero partilhar essa experiência para que as outras pessoas também possam se sentir amadas e acolhidas. E aí nós vamos ver aquilo que você dizia. Onde foi que Deus foi nascer? Não foi no palácio. Não foi no templo.
não foi em meio àquilo que poderia de mais humano, melhor a gente poder dar para Deus, como a gente tenta hoje fazer. Geralmente é o melhor que nós podemos dar para Deus. Mas não foi o que ele nasceu. Ele nasceu num curral. Às vezes a gente romantizou com manjedoura, é o presépio. Mas ali é um curral. A manjedoura é o coxo onde está a comida dos animais. Foi ali que foi colocado uma criança. Naturalmente, a gente já fica indignado enquanto uma criança em lugar daquele. Agora, se a gente pensar que essa criança é o filho de Deus, aí a gente vai conseguir compreender a grandeza imensurável do amor deste Deus por nós. Eu creio que ainda nós não temos capacidade suficiente para refletir tudo isso. Por ser mistério, ele ultrapassa a nossa capacidade. Nós usamos as palavras, se tornam figuras, mas a gente não consegue abarcar a totalidade e a grandeza disso. Porque é um mistério muito grande. E por ser tão grande, às vezes nós ficamos assim sem saber direito o que dizer, como nos portar diante disso. E é justamente isso que Deus nos convida, a fazer essa experiência de desconceito, de perceber que nós não somos tudo, de perceber que a nossa vida não nos basta, de que não para na gente, o mundo não começou e não vai terminar em mim, não começou e não vai terminar em você. O mundo é para além disso. Nós somos chamados a olhar para o outro como aquilo que o outro é, uma pessoa digna de ser amada, respeitada, aquilo que ela é. Por mais que as situações da vida a maltratou, a deixou de uma forma desfigurada, por mais que a sociedade deixou ela de lado, e aí nós vamos vendo essa situação toda, e aí nós percebemos que, para além disso, nós podemos acreditar e buscar fazer algo melhor. E aí este algo melhor que é concentrado neste espírito natalino, que é vivenciado de uma forma mais ampla neste tempo, é chamado a transformar o nosso coração para uma prática diária, para um caminho da nossa vida, né? Para que a gente transforme o nosso peregrinar, o nosso caminho, nessa experiência de generosidade, nessa experiência de transbordar daquilo que nós nos enchemos, a presença de Deus. Muito bom, muito bom. Gostei muito aí. Agora tem duas perguntas teológicas aqui. Já apareceu uma segunda. Eu vou ler aqui a primeira, para não... Mas aí eu acho que precisaria de uma live só sobre cada uma das perguntas. Mas vamos aqui. A primeira é do Alberto, que Beto, né? Ele fala, se possível, tocar na diferença fundamental na encarnação exposto no credo. Jesus Cristo, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado. E essa aí, depois eu tenho até um comentário sobre essa aí e da indicação de leitura. E do Jadilson, que é meu orientando aí, está estudando Santo Agostinho no mestrado, eu acho que ele está falando por aí, ele está perguntando, Padre Técio, como se deu a relação de Deus com o homem pós-pecado? Então aí você decide como é que você responde, mas aí ou se não responde, ou se passa para uma outra. Aqui, né? Passar. Essa do Beto, do Alberto, né? Que é um poeta, um escritor e tudo, eu me lembrei que do livro do Ratzinger, que é Introdução ao Cristianismo, que ele tem que ele comenta o credo, na parte que é a parte de Deus verdadeiro, ele inicia falando assim, colocando um problema, ou seja, é um negócio que é realmente uma discussão problemática, né? É uma questão muito difícil de se resolver. Então, assim, eu sugeriria, Adalberto, esse livro, Introdução ao Cristianismo, o livro Deus Verdadeiro, o Mistério da Trindade, do Luiz Ladaria, que é o atual prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, né? E tem um livro que eu gosto muito, que não trata desse ponto direto, mas talvez ajudasse, que é do São João Crisóstomo, chamado Da Incompreensibilidade de Deus. Incompreensibilidade de Deus. Porque eu acho que às vezes a gente precisa acalmar também as perguntas, né? Que tem perguntas que são muito complexas. Mas é isso, assim. Mas aí agora o padre vai mandar aí a resposta. Então tá certo.
não vou conseguir, em um pequeno espaço de tempo, só temos 5 minutos para poder dar conta de perguntas como essa, em sua amplitude, né? Mas a primeira pergunta de Adalberto, né, de Beto, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, né? Como pensar Jesus nisso? Para nós, cristãos católicos, nós cremos que Jesus, que foi uma pessoa, é Deus eterno, ele existia antes de tudo. Para isso, nós precisamos compreender que Deus, para nós, é Trindade. É um Deus único e verdadeiro em três pessoas distintas. Então, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E aqui nós temos que ter um cuidado para não falar assim, então ele se manifestou como Pai, depois como Filho, depois como Espírito Santo. Porque senão a gente vai cair nas heresias trinitárias e não queremos fazer parte dessa e não são poucas, agora. Né? E não são poucas. Mas assim, e é muito coisas minúcias, né? Você, como escritor, que é o nome da palavra, sabe que uma conjunção, uma preposição colocada no local errado, transforma toda a frase. Então, assim, mas para nós o quê? Jesus, ele existe desde sempre, na eternidade. Ele é Deus. Ele não tem princípio, não tem fim. Mas na experiência daquilo que a segunda pergunta, o homem com pecado, daquele que decaiu, que se fechou em si mesmo. Então, o que aconteceu? Este homem que fechou em si mesmo precisava ser resgatado. Então, Deus, nesse extremo ato de amor, fez com que o Filho, a segunda pessoa da Trindade, se tornasse gente para mostrar como é que Deus ama, como é que Deus quer bem à humanidade, como Deus não despreza a humanidade. Então, é um pouco isso. Então, Jesus, enquanto Deus, ele se torna homem por um pequeno espaço de tempo, 33 anos, fazendo com que desses 33 anos, em 3 anos, de modo mais intenso, ele manifeste ao mundo o plano de salvação do Pai. Não é compreendido, é morto, mas ressuscita. E agora está vivo de um outro modo, na experiência de que nós cremos na ressurreição, que não é apenas voltar à vida este corpo, mas é este corpo em uma outra dimensão que nós não conseguimos compreender, que nos faltam ainda as palavras para falar o que é de fato a ressurreição. Então ele está vivo, está presente quando nós nos reunimos para rezar, ele está presente também na eternidade, junto de Deus, né? Pai sentado à direita, no seu trono, como a gente usa na linguagem do livro do Apocalipse. Está presente naquilo que nós, na Igreja Católica, chamamos de sacramentos. Então, é uma presença misteriosa. E mistério aqui não é porque é oculto. Mistério para nós, cristãos católicos, é aquilo que nós não conseguimos abarcar por completo, que não conseguimos compreender por inteiro. Então, essa presença dele, porque é Deus. E é porque é Deus, ele pode estar lá na eternidade, fora do tempo, pode estar aqui caminhando conosco, quando nós nos reunimos para um momento de oração, quando nós, com fé, abrimos o nosso coração a ele. E essa experiência toda é por quê? Porque ele nos quer resgatar do pecado. E uma palavra muito simples poderia dizer, é o total isolamento em nós mesmos, é o fechamento em nós mesmos. É um não que a gente diz a Deus. É um não que a gente diz ao outro. É um não que a gente diz talvez até mesmo a nós. Quando nós queremos nos fechar de tal modo dentro de nós, que nós não nos permitimos ser quem nós somos, ou aquilo que somos chamados a ser. Então, de modo muito simples, gostaria de partilhar isso como uma abertura, uma possibilidade de resposta para essas duas questões que nos foram propostas. Bom, aí ele sugeriu aqui que a gente possa fazer uma live disso, depois a gente pensa direitinho, porque aí eu tenho que estudar. O problema é esse. Não é ler diferente, né? Ler uma coisa é diferente, um tema desse que é mais denso. E Rosana falou que é uma grandiosa partilha. Obviamente que ela foi generosa comigo, o senhor que realmente fez aí a live ter esse gosto bom, porque é uma boa história também, mas porque tem esse olhar que eu acho que é um olhar que nos ajuda a refletir
de várias dimensões, né? Tanto a dimensão do humano e quanto a questão também de uma abertura do olhar para o mistério, né? Então, o senhor aí, agradeço muito, Sim. Padre Técio, e para mim foi muito bom. O Adalberto aqui disse que agradece também, disse que foi uma maravilha de live. Eu agradeço, foi muito bom, assim, e era que eu queria terminar com isso, né? Assim, uma live que a gente... Porque essa vai ser a minha última live do ano, estou fazendo live desde abril, toda semana. O ano que vem, se eu voltar, vai ser menos live, não vai ser toda semana. Vou refletir isso ainda. Mas eu acho bom, sempre teve bons diálogos aqui, mas, assim, já está convidado para uma próxima live, só vamos decidir o texto, o assunto direito. E o Fabiano está agradecendo a live, dizendo que foi muito boa, o Davidson Juan também, e disse que foi muito bom estar aqui. Então, tem muita gente agradecendo. Eu também agradeço muito ao senhor. Jadilson, que fez a outra pergunta, também está aqui e me agradece pela oportunidade de ouvir o senhor, entendeu? Então foi muito bom. Então é isso. Já teremos live no futuro. O Padre Técio é uma pessoa que eu tenho muito afeto, muita estima desde quando nos conhecemos na graduação. Sofreu sendo meu aluno, porque todo mundo sofre, mas sempre foi tranquila a relação, né? Ao fim e ao cabo, e muito amistosa também. Então é uma coisa que eu trago com uma grande alegria. Eu brinco que no início, né, os padres eram mais velhos do que eu, depois os padres ficaram na mesma idade que eu, depois os padres ficaram mais novos que eu, e agora eu estou quase chegando na fase que os bispos vão ser da minha idade, né? Porque já está chegando perto aí nessa fase, né? Então vamos ver. E já vou esperar a fase que vai ser eu mais velho que os bispos, né? Quando forem indicados. Mas faz parte, então agradeço, e aí peço ao senhor, Padre, que se despeça, né? E já desejo um Feliz Natal também ao senhor e a todos aí. Se despeçam, desejo aí para todos também desse fim de ano. Obrigado mesmo, foi realmente muito bom. Eu tinha certeza que seria bom, mas foi confirmado na prática aqui, então é muito bom fazer isso também. Muito obrigado, Elton. Realmente foi um desafio. Me senti muito desafiado, não levo muito jeito com as coisas, mas foi um desafio positivo, né? Nosso Senhor fala que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Então, se é um meio também aqui que a gente pode... Não é a função da live da catequese, né? Como você dizia. Mas aqui também a gente pode ter a sua partilha por meio da cultura, da literatura, daquilo que nós acreditamos e trazemos como valores da nossa fé. Agradeço o carinho, a estima, o convite, a oportunidade. Agradeço também a você que acompanhou durante este período, que dedicou a sua atenção, o seu tempo. Espero que tenha sido um provocativo no desejo de refletir, no desejo de ler o livro, de conhecer, se ainda não conhece, se já conhece, de retomar, fazer essa experiência agora neste fim de ano. Por fim, desejo a todos vocês um santo e abençoado Natal. Que esta festa do amor de Deus, esta festa da humildade, de um Deus tão grande que se apequena tanto, possa gerar em nós o desejo de pelo menos olhar com humanidade para o outro. Deus, ele se tornou humano para nos olhar com olhos humanos, para poder, a partir da nossa humanidade, nos levar à sua divindade. Que Deus conceda a todos nós esta oportunidade, a oportunidade de termos olhos humanos, no sentido mais profundo que isso quer dizer, é simbolizar, para que possamos vivenciar este tempo tão desafiador e, para além dele, com expectativa, com alegria e com esperança de que podemos fazer a nossa vida melhor, dando outros rumos, como também por meio de nossa presença podemos levar alegria e outros rumos para outras pessoas. Que Deus abençoe a todos vocês e conceda um ano vindouro de muita paz e de encontro contigo mesmo. Deus os abençoe e nos guarde. Obrigado. Tchau aí, pessoal. Tchau, padre. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão.